Paz do Senhor para a igreja. Amém. O meu sogro, todos os dias no culto doméstico, há 50 anos, ele canta um hino. E o hino diz assim: vem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Né? E aí eu passei por isso essa semana passada, né? Um temporal aí. A minha filha mais velha, a minha filha primogênita, né? Foi internada. E aí daqui a pouco, quando a gente acordou de manhã, ela tinha ido, era para UTI, e tinha tido uma infecção generalizada, e tinha tomado remédios terríveis para dor e tal. Mas graças a Deus, Deus trabalhou, Deus operou, né? E estamos aqui. Nós somos totalmente dependentes de Deus, né? E hoje nós vamos falar, pastor Botelho, semana passada disse que nós vamos falar dos milagres de Jesus, né? O primeiro milagre de Jesus foi que Jesus transformou água em vinho, e a gente vai falar hoje do segundo milagre de Jesus. Mas antes nós vamos pensar um pouco nesse contexto em que nós estamos conversando, em que nós estamos falando à igreja aqui, desse Jesus que é Deus. Né? E dentro dessa perspectiva que nós estamos todos falando aqui, eu gostaria, né, de mostrar alguns versículos em relação a essa questão, porque nós estamos estudando nos núcleos de convivência que Jesus afirma ser o grande eu sou. Jesus é o próprio Deus. E nessa afirmação, Jesus então, ele vai colocando que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o bom pastor, ele é a porta das ovelhas. E Jesus então vai dizendo, né, tudo o que ele é. E é importante, então, que a gente, dentro desse contexto inicial, para que a gente possa, então, refletir um pouco a respeito desse assunto, desse milagre que Jesus fez, eu gostaria de que a gente desse uma lida em João, capítulo 1, versículo 14. E nós estamos aqui falando exatamente do livro de João, né? Esse João que ele mostra Jesus como um Deus. E todo o esforço de João é no sentido de nos mostrar que Jesus é Deus, né? Então, o texto vai dizer: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, João, ele consegue nesse capítulo 1, depois você pode até fazer uma leitura, e você vai ver o quanto que João, ele vai mostrando ali o princípio das coisas, e vai mostrando que Jesus estava no princípio, que Jesus é o princípio, que Jesus é Deus, né? E a gente vai ver que o apóstolo Paulo vai dizer que é em Jesus que todas as coisas subsistem, que nada nada subsistiria sem Jesus. A gente pode ver em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Eu fico pensando, irmãos, quando eu não sei se Paulo tinha exata noção quando ele fala assim, porque ele criou todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Né? Eu não sei se eles tinham essa noção de quantas coisas invisíveis nós temos, né? Quantas bactérias, quantas coisas invisíveis existem no mundo.
existem no corpo humano, né? Quanta invisibilidade existe. E o texto bíblico já vai dizer, olha, ele criou as visíveis e criou as invisíveis. Ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste por ele. A gente vai ver, e aí é o texto que a gente trouxe aqui, mas que eu gostaria de ler também, de Êxodo, capítulo 3, versículos 14 e 15, em que Deus conversa com Moisés. E Deus diz a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. É interessante que, eu não sei por que cargas d'água, a gente às vezes vai lendo assim algum texto bíblico e a gente, eu não sei de onde que eu tirei isso nessa minha leitura, né? Um dia desses o pastor Botelho está ali, e aí o pastor faz questão de dizer, olha, esse texto foi escrito por israelitas, mas não sei por que na minha cabeça tinha um pensamento de que esse texto era o que Deus estava dizendo para Moisés em relação ao que ele diria para Faraó. Mas não, o texto, ele é bem claro, eu sou o que sou. É isso que você vai dizer aos israelitas. Irmãos, isso aqui é muito forte, porque Deus não estava preocupado com o Faraó, nem um pouco. Deus estava querendo se mostrar a grandeza dele para o povo dele. A igreja de Jesus, ela precisa entender que Deus está aqui, que Deus cuida da sua igreja, que Deus cuida do seu povo, que nós somos cuidados por Ele. Ele é o bom pastor, Ele é aquele que cuida de nós. E às vezes a gente fica olhando as coisas acontecerem, parece que elas estão acontecendo por causa do mundo. Não, irmãos, elas estão acontecendo por causa da igreja. É Jesus que toma conta da sua igreja. E as coisas que acontecem é por causa da igreja de Jesus. Nós até estávamos conversando, todos os dias nós fazemos uma oração pela igreja que está perseguida. E nós até na diretoria estávamos conversando que nós vamos parar de orar pelo Brasil e nós vamos orar pela igreja brasileira. Pela igreja de Jesus Cristo que está no Brasil. Deus é poderoso e Deus, a igreja de Jesus é do Senhor Jesus. O Brasil, se ele quiser aceitar Jesus como Salvador, também será. Agora, a igreja de Jesus Cristo é a igreja de Jesus. Ela é de Jesus. E, por fim, mas não menos importante, até para a gente fazer esse link, eu gostaria então que a gente lesse João capítulo 8, versículos 56 a 59. Abraão, Jesus falando, Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. E aí, nesse contexto, né, de nós vermos que Jesus aqui se identifica como Deus, que Jesus deixa claro que Ele é o Deus que deixou a sua glória para resgatar-nos, para resgatar a nossa vida do pecado. Jesus Cristo é aquele que resolveu descer de toda a sua glória, se despir de toda a sua deidade, para que Ele pudesse estar aqui e Ele se dar em meu e em seu lugar. E dentro dessa perspectiva, então, eu gostaria de ler João capítulo 4, versículos 43 a 54, que é o que relata o segundo milagre de Jesus no livro de João. 43. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra.
Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Amém? Muito bem. E eu gostaria de fazer, então, algumas reflexões a respeito desse texto aí. Nós temos que ter muito cuidado com a incredulidade. Nós vivemos em um momento em que nós temos que tomar muito cuidado com a incredulidade, porque ela nos ataca, né? São muitas as coisas que estão acontecendo, muitas as coisas que se diz, que se fala, e nós precisamos estar atentos para a questão da incredulidade. A gente vê em Mateus, no capítulo 13, versículo 58, a gente vê o texto bíblico nos dizer que Jesus não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Veja você, Jesus estava ali, Jesus estava lá. Jesus poderia realizar os milagres. Jesus até queria realizar os milagres, mas ele não realizou por causa da incredulidade das pessoas que lá estavam. Então você veja o quanto que a incredulidade é uma coisa perigosa. E nós vivemos em um tempo em que nós queremos julgar tudo, né? Então a gente às vezes quer julgar as pessoas, a gente às vezes por causa do mensageiro a gente desqualifica a mensagem. E Jesus era aquele mensageiro enviado de Deus. E foi desqualificado porque alguém olhava: não, mas esse aí eu conheço, é filho de José, é filho de Maria, esse aí é o carpinteiro, né? E acaba que, por conta disso, eles foram incrédulos em relação a Jesus. E quando o texto bíblico que a gente acabou de ler vai falar que Jesus foi bem recebido ali na Galiléia, a gente vai ver que o texto ele vai deixar bem claro que isso aconteceu porque eles estavam, no versículo 45, quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe as boas-vindas. Aí o texto vai explicar. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém. Então a gente tem que tomar cuidado com a incredulidade, porque a incredulidade faz com que a gente receba menos de Deus. A incredulidade faz com que Deus não opere tudo o que Ele tem para operar e quer operar em nossas vidas. Nós temos que estar vigilantes em relação à incredulidade. E muitas vezes ela acontece porque a gente passa a ter uma familiaridade muito grande com o sagrado.
A palavra de Deus, ela é poderosa e tem gente brincando com a palavra de Deus. Às vezes a gente vê crente brincando com a palavra de Deus. As coisas de Deus, elas não são de brincadeiras. O nosso Deus é amor, mas a Bíblia também diz que Ele é um fogo consumidor. Então, às vezes, as pessoas elas se tornam incrédulas porque elas vão se acostumando com tudo. E nesse acostumar com tudo, tudo se torna, parece que comum, normal. Né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque nós temos um Deus que é zeloso, que é maravilhoso, que é santo, que é poderoso, que é todo-poderoso, que tem todo o poder no céu e na terra. Né? Então, assim, como diz aí o povo, né? Não é o fraco, é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Né? E às vezes, então, as pessoas elas se tornam incrédulas porque elas ficam olhando, às vezes, quem traz a mensagem e não a mensagem de Deus. Né? E Jesus tinha a palavra de vida eterna. E a palavra de vida eterna, Jesus estava ali para dar para eles. Tanto que os discípulos de Jesus, uma das confusões que estava tendo ali, é porque os discípulos de Jesus batizavam pessoas assim, e estavam batizando mais do que João. Não é? Porque as pessoas estavam crendo em Jesus. Muito bem. Uma outra reflexão que eu gostaria de fazer no texto aí, é que às vezes as pessoas querem ver milagre, mas não querem ter compromisso nenhum com o Deus maravilhoso. Né? Com o Deus do milagre. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente vê no versículo 45, quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, pois também haviam estado lá. Então a gente vê que eles estavam ali olhando para o que Jesus estava fazendo e eles estavam querendo os milagres. E mesmo assim Jesus faz os milagres. Né, como fez esse segundo milagre aqui. Jesus, ele faz milagres. Jesus, irmãos, a gente acredita em um Jesus que faz milagres. Talvez a gente tenha parado de falar disso, né? Mas a verdade é que Jesus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez milagre, ele faz milagre, ele fará milagre. Né? O nosso Jesus é assim. E a gente tem visto isso, a gente tem orado todos os dias, a gente tem um ano aí de oração pelo Zoom, nós temos as nossas orações aqui às quartas-feiras presenciais, e a gente tem visto Deus agir, Deus fazer milagre. Às vezes a gente não fala disso, mas a gente tem visto Deus agir no nosso meio, e tantos são os milagres que têm sido feitos. Uma outra reflexão que eu gostaria de fazer é que a posição social, ela não é segurança contra as tragédias da vida. Né? Nós estamos aqui falando de um cidadão que ele era oficial do rei Herodes Antipas. Então ele tinha uma boa posição social. E isso não foi suficiente para que ele não passasse por isso. E nós temos que saber que quando, eu achei muito interessante o primeiro hino que foi cantado, que agora esqueci as palavras do hino, certo? Mas eu achei muito interessante porque essa questão de como nós vamos nos apresentar a Jesus. Né? Porque nós precisamos nos apresentar a Jesus com aquilo que nós somos, não é com diploma, não é com dinheiro. Jesus não quer saber do seu dinheiro, do seu diploma, Ele quer saber de você, quem você realmente é e como você vai se apresentar diante dEle. É como você realmente é. Né? A gente vê que quando Eliseu mandou o recado para Naamã lá se mergulhar 7 vezes no rio lá, não era porque tinha um misticismo no rio, em relação 7 vezes mergulhando, não era nada disso. Eu fiquei pensando, talvez fosse porque Naamã era um leproso. E ele, como leproso, ele não poderia estar na posição que ele estava. Ele tinha que ir para o leprosário na época. Mas ele era tão grande, o Naamã,
que ele provavelmente se vestia com todas aquela roupa dele de oficial do rei, de general, Naamã e tal, e as pessoas não viam a lepra dele. Mas quando Eliseu fala assim, olha, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, ele não poderia ir lá mergulhar com aquela parafernália de roupa. Ele precisava mergulhar mostrando que ele era um leproso. É isso que nós somos, leprosos. O pecado nos fez leprosos. E nós precisamos chegar diante de Jesus e dizer, Jesus, tem misericórdia de mim. Não é nós chegarmos diante de Jesus achando que somos alguma coisa. E uma das coisas que eu tirei como reflexão para esse texto lido aqui, é que a nossa posição social, seja lá o que a gente se ache que é, nós não somos absolutamente nada diante de Jesus. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer que nós não somos absolutamente nada. Como é que é o primeiro corinho aí? Tem uma parte aí que vocês cantaram. É complicado, né? Oi? Essa é a primeira? Que você diz que você não está com vergonha de chegar diante de Jesus, como é que é? Que eu falei assim, mas tem tudo a ver com que eu... Pensa aí na letra aí, me falando daqui a pouco. Uma outra reflexão que eu gostaria de fazer em relação a esse texto é a coragem. A coragem do oficial do rei Herodes Antipas. Se o patrão dele soubesse que ele foi atrás de Jesus, o patrão dele não ia gostar nem um pouco. Mas ali não é um oficial do rei na presença de Jesus, ali é um pai desesperado. É um pai desesperado. E é interessante porque a gente vai diante de Jesus e a gente estabelece uma forma de Jesus operar e a gente pensa numa agenda para Jesus fazer. Né? E aí esse oficial do rei, ele chega e fala assim, Jesus, você precisa ir lá em Cafarnaum, porque o meu filho está morrendo lá. De onde Jesus estava para Cafarnaum, 30 quilômetros. Né? Mas Jesus vê o desespero daquele pai. Né? E Jesus então é maravilhoso, né, irmãos? Porque no versículo 50 aí, por gentileza. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. E olha como que o texto continua. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Sabe o que é isso? Ele confiou. Jesus falou assim, pode ir, o seu filho vive. Naquele momento ele confiou na palavra de Jesus e partiu. Irmãos, nós precisamos confiar na palavra de Jesus. A gente às vezes está orando, a gente ora pela nossa família, ora por um filho, ora por uma situação. A gente precisa perseverar, a gente precisa confiar na palavra de Deus. A gente precisa saber que o mesmo Jesus que operou no passado é o mesmo Jesus que opera hoje. E se ele não quis fazer ainda é porque a agenda é dele. A agenda não é minha, não é sua. A agenda é dele. Ele faz quando ele quiser. O que nós temos que fazer? Perseverar. Nós precisamos perseverar. Pelo amor de Deus, não pare de orar pelo seu filho, não pare de orar por essa situação, não desista. Nós temos um Deus que Ele é todo poderoso e que Ele pode todas as coisas e que Ele fará. Quantos pais não viram o seu filho salvo, foram para a eternidade, mas o seu filho foi salvo? Nós precisamos confiar nesse Jesus maravilhoso. Nós temos que saber que nós precisamos confiar na palavra de Deus. Aí você diz, mas lá era mais fácil porque eles estavam vendo Jesus.
Não, nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a palavra de Deus. Nós precisamos colocar a nossa confiança nesse Deus maravilhoso. Ele passará o céu, passará a terra, mas as palavras de Jesus, elas não vão passar. Uma outra reflexão que eu gostaria de fazer. Quem vem a Jesus, né, dentro de tudo isso, se você está aqui, se você quer servir a Jesus, você precisa crer em Jesus Cristo. Incondicionalmente. Ele fazendo ou não fazendo. Na sua agenda, ele não fará. Na minha agenda, ele não fará, porque ele precisa trabalhar na minha vida e na sua. E ele, às vezes, e aí quando nós vamos ver tudo o que foi feito nesse episódio, a gente vai ver dos versículos 51 a 53, que as aflições, elas podem nos levar a uma maturidade espiritual, né? E aí o texto vai nos mostrar dos versículos 51 a 53. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. E olha o que aconteceu em sequência. Assim creram ele e todos os de sua casa. Então Jesus, aqui o milagre não está apenas, se é que nós podemos dizer assim, na cura do menino que estava doente lá em Cafarnaum, que estava com febre já para morrer. Mas também nós temos aqui a salvação de toda uma família por conta do que Jesus fez, né? Então nós precisamos entender, já partindo para a conclusão, que nós falamos de fé, né? E às vezes a nossa fé ela é assim, vacilante. E a gente vê um homem chegar diante de Jesus ali: Senhor, eu preciso que o Senhor vá comigo em Cafarnaum, porque meu filho está à morte, vai morrer. E a gente vê então essa fé vacilante dele virar uma fé meio confiante. Daqui a pouco Jesus confirma a fé dele, e daqui a pouco essa fé é contagiante, ao ponto de toda a família crer em Jesus. Que nós possamos entender que Jesus tem um propósito na nossa vida. Ele é o nosso Jesus que nos guarda, que nos dirige, que nos orienta durante todo o nosso caminhar, que nos dá alegria, que nos dá paz, que dá uma paz que a Bíblia diz que o mundo não conhece, é uma paz que ninguém tem igual, é uma paz que excede a todo conhecimento, a todo entendimento. E nós temos um Jesus que também olha para nós sob a perspectiva eterna, que olha para os nossos sob a perspectiva eterna. Nós precisamos estar confiantes nesse Jesus, né? E no primeiro milagre, a gente tem um Jesus atendendo a uma mãe, a mãe dele, né? Jesus atendeu Maria no primeiro milagre, para transformar a água em vinho. No segundo milagre, Jesus atende um pai. Jesus entrou na casa daquele oficial do rei. Jesus entra naquela casa pela porta da dor, pela porta do sofrimento. Aquele homem estava com tanta dor, com tanto sofrimento, que ele deixou para lá tudo aquilo que o patrão dele poderia falar, porque ele estava indo atrás de Jesus. Porque o patrão dele, o Herodes Antipas, não era brincadeira, né? Se considerava Deus. E ele então abre mão de tudo isso e ele corre, e ele vai 30 quilômetros atrás de Jesus. E a gente vê que Jesus, tendo entrado ali pela porta da dor, pela porta do sofrimento, mas
aquela família tanto encontrou cura, quanto encontrou salvação em Jesus Cristo. Não é? Então, a gente, irmãos, a gente está aqui, a gente prega por essa vida eterna. E nós temos que estar sempre em mente que nós somos eternos diante de Deus, que nós estamos aqui, vamos viver uma vida eterna. Mas nós temos também o nosso dia a dia, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, e nós precisamos confiar em Jesus nesses momentos também. Nós precisamos saber que Jesus, Ele cuida de nós também nessas horas. Não é? Nós temos uma vida eterna, nós temos uma vida espiritual, nós temos uma vida aqui que nós vivemos e que nós precisamos de Jesus em todos os momentos de nossas vidas. Então, nós precisamos da cura, nós precisamos da libertação, nós precisamos da misericórdia de Jesus, nós precisamos do amor dele em nossas vidas, nós precisamos dele como Senhor da nossa vida, da nossa salvação. Então, uma coisa não exclui a outra. Nós estamos aqui lendo que Jesus se preocupou com o Pai a ponto de curar o seu filho e de salvar toda a sua família. E Jesus se preocupa conosco também nesse nível. E muitas vezes nós encontramos irmãos nossos que às vezes estão desiludidos, porque não sei, tem tantos anos, e não sei, não aconteceu, e não sei o que lá. Irmão, continua confiando em Jesus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, e ele tudo fará. Né? Então nós precisamos saber que nós temos que colocar as nossas famílias, aquilo que nos inquieta e perturba, diante de Deus. Né? Nós temos um Deus para nós confiarmos nele para a eternidade. E a eternidade já começou, a nossa, porque nós não vamos morrer, nós vamos passar dessa vida para outra vida. E nós estamos diante do Senhor para todo sempre. Então é dentro dessa perspectiva que nós queremos nos apresentar a Jesus, que nós precisamos nos apresentar a Ele, reconhecendo o quanto nós somos dependentes dEle, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós precisamos dEle em todos os momentos e em todas as circunstâncias de nossas vidas. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar em cada um dos nossos corações. Nós temos nos preocupado em mostrar para você, muitas vezes, essa questão da eternidade, do quanto a nossa vida é diante de Deus, a vida maravilhosa, nós vamos viver eternamente com o Senhor, vamos estar eternamente com o Senhor, e isso é muito importante. Mas nós também precisamos ter essa certeza de que nós estamos aqui não para viver uma vida de qualquer jeito. Jesus disse que teria para nós uma vida abundante, uma vida que nos dá abundância, que nos dá alegria, que nos dá paz. Então, às vezes, as coisas estão acontecendo, né? Às vezes está tudo parecendo que vai desmoronar, e aí você sente uma paz, e você fala assim, mas não é normal, diante dessa circunstância eu estar sentindo essa paz, né? Mas tudo isso é quando nós realmente entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ele e nós confiamos nele. Nós precisamos fazer como fez esse oficial do rei. Na hora que Jesus disse que o filho dele estava curado, ele creu e já foi embora. E Jesus está conosco, Jesus está cuidando dos nossos filhos, está cuidando das nossas vidas. Jesus é o Deus que tem o controle de tudo. Tudo está nas mãos dEle, tudo está sob o controle dEle, sob a égide dEle. Ele é que governa, Ele é que manda. Porque Ele é que governa os seus filhos. Você é filho de Deus, né? Porque para ser filho de Deus, irmãos, precisa aceitar Jesus como Salvador. Né? Então, tem um ditado por aí que diz que todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus é quem aceita Jesus como Salvador. Antes disso, nós somos criaturas de Deus. Né? Agora, quando a gente aceita Jesus como Salvador das nossas vidas, nós somos filhos de Deus. Amém? Então, eu creio que todos que estamos aqui aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E, portanto, somos filhos
de Deus.